Seja bem-vindo ao canal Descobrir. Hoje iremos descobrir sobre terremoto. Para isso, é preciso descobrir o Círculo de Fogo do Pacífico, esse aí que você vê na imagem. Sua formação está relacionada com o encontro de várias placas tectônicas, tornando a região uma zona com forte presença de terremotos e tsunamis. O Círculo de Fogo é responsável por cerca de 90% dos abalos sísmicos e 50% dos vulcões existentes na Terra. Como se sabe, os tremores de terra e os vulcanismos são provenientes do encontro e da interação entre as placas tectônicas. Para descobrir as causas e como medir a sua intensidade, veja aí na imagem, precisaremos conhecer inicialmente a escala Richter, que é um sistema que foi criado por dois americanos há quase 90 anos para medir os movimentos sísmicos na Califórnia, nos Estados Unidos. Em 1935, Charles Francis Richter, juntamente com seu colega Benno Gutenberg, desenvolveu o sistema que mede a potência de um tremor em um determinado lugar. Na época, Charles trabalhava no Instituto de Tecnologia da Califórnia e analisou cerca de 200 terremotos para reunir dados suficientes para construir a escala. A escala Richter é pontuada de 1 a 9, mas não há um limite máximo para a graduação, e terremotos acima de 9 já foram registrados no planeta. Cada grau corresponde a ondas 10 vezes mais fortes, a uma potência 30 vezes superior. Assim, por exemplo, um terremoto de grau 9 na escala Richter é 900 vezes mais potente que um tremor grau 7. O sistema mede a força do terremoto com base em alguns índices captados por aparelhos chamados sismógrafos, esse aí da imagem, detectam movimentos do solo. Os principais são a duração e a amplitude horizontal do abalo. Quanto maior o grau do abalo sísmico na escala, mais intenso e potencialmente destrutivo ele é. Lembrando que os estragos estão muito relacionados com o local onde acontece. Imagine um terremoto, um forte terremoto no deserto. Por maior que seja a escala, deverá causar poucos estragos. Um terremoto de menos de 3,5 graus, por exemplo, é apenas registrado pelos sismógrafos. Entre 3,5 e 5,4 já pode produzir algum dano. Entre 5 e 6 provoca danos menores em edifícios bem construídos, mas pode causar maiores danos em outros onde a construção não foi tão esmerada. Já um terremoto acima de 6,1 já pode causar danos e quanto maior, mais prejuízos causará. Os terremotos acima de 8 podem provocar grandes danos em regiões localizadas a várias centenas de quilômetros do epicentro. Como falei anteriormente, uma potência maior não necessariamente implica em maior mortalidade. Vamos ver agora, diante dessa imagem, fatores como infraestrutura de área atingida e densidade populacional da região também contam. Em 2010, por exemplo, um terremoto de 7 graus abalou o Haiti e matou cerca de 300 mil pessoas, sendo considerado o mais mortal já registrado. Existe também outro fator que amplia a destruição de um terremoto. Basicamente, é a profundidade do hipocentro do terremoto e a distância dele para o epicentro. Mas você sabe o que é hipocentro e epicentro? O hipocentro é o local no interior da crosta terrestre onde ocorre a atividade sísmica, e o epicentro é o ponto na superfície onde o abalo é mais forte. Terremotos muito profundos tendem a ser menos destrutivos, ou seja, a profundidade do terremoto é determinante para os estragos causados na superfície. Ao fim deste vídeo, você verá outra escala pouco falada, mas que também é usada. Nos últimos anos, sismógrafos passaram a adotar outras escalas, como, por exemplo, a escala de magnitude de momento,
que corrige algumas distorções ou falhas da escala de Richter e funciona melhor com sismógrafos mais modernos. A escala é magnitude de momento sísmico, abreviada por MMS, introduzida em 1979 por Thomas Hanks e Hiro Kanamori. Substituiu a escala Richter para medir a magnitude dos terremotos em termos de energia liberada. Menos conhecida pelo público, a MMS é, no entanto, a escala usada para estimar as magnitudes de todos os grandes terremotos. Os terremotos mais potentes registrados, vamos mostrar aí para vocês com algumas imagens. No Chile, foi o mais forte de todos. Ele aconteceu em 22 de maio de 1960. Magnitude 9,5. 1.600 mortos, 3.000 feridos, tsunami posterior. Matou 61 no Havaí, ou seja, lá do outro lado do Pacífico, 138 no Japão e 32 nas Filipinas. No Alasca, nos Estados Unidos, é o segundo mais intenso. Aconteceu em 28 de março de 1964. A magnitude foi 9,2, com 131 mortos. O terceiro, em Sumatra, na Indonésia, aconteceu em 26 de dezembro de 2004. A magnitude 9,1, 230 mil mortos e 1.700.000 pessoas desabrigadas. O quarto, Honshu, no Japão, em 11 de março de 2011. A magnitude 9, 15.700 pessoas mortas, além de 4.600 dados como desaparecidos e 5.300 feridos. E o quinto, o Kamchatka, na Rússia, em 4 de novembro de 1952, magnitude 9, não houve registro de mortes. Sabe por quê? Porque a área é praticamente desabitada. Como disse há pouco, além das escalas acima citadas, a escala Richter e MMS, existe também uma muito pouco falada, que é a escala Mercalli, que Giuseppe Mercalli, nascido em Milão em maio de 1850, que era sacerdote, vulcanólogo e sismologista italiano, criou. Esta imagem mostra um comparativo para que você tenha ideia da abordagem dela em comparação com a escala Richter, que era o que existia na época. Lembrando que a escala Richter mede prioritariamente a magnitude, ou seja, os valores absolutos da energia liberada por um determinado tremor de terra. A escala possui um viés quantitativo e permite a comparação entre os valores registrados pelos sismógrafos. Já a escala Mercalli mede a intensidade de um terremoto, principalmente por meio de averiguação dos seus estragos, especialmente em sociedades urbanas. Assim, essa é uma escala prioritariamente qualitativa, que permite avaliar o nível dos estragos causados por um terremoto por meio de um processo de observação. Por exemplo, um terremoto classificado como 7 na escala Richter, numa área desabitada, é classificado como 1 na escala de Mercalli, enquanto que um terremoto de menor magnitude, classificado como 5, por exemplo, numa zona onde as construções são frágeis e pouco preparadas para resistir, o abalo sísmico pode causar efeitos terríveis. Semana passada aconteceu um tremor de terra no estado de São Paulo. Moradores de municípios do interior e da capital relataram pelas redes sociais terem percebido o abalo. Os pesquisadores afirmam que o tremor de terra foi de magnitude 4,0 na escala Richter. Agora, é bom que fique bem claro, bem evidente, pela nossa localização, somos um país privilegiado. Sentimos esses abalos, mas não temos muitos estragos registrados. Inscreva-se no canal, marque gostei ou não gostei e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos.